O conflito Israel-Palestina é um dos mais complexos e duradouros da história moderna. E suas raízes remontam ao final do século XIX e início do século XX, quando dois importantes movimentos nacionalistas começaram a emergir: o sionismo e o nacionalismo árabe. Esses dois movimentos, inicialmente motivados por diferentes questões e desenvolvidos em contextos distintos, acabaram colidindo em uma disputa sobre a mesma terra, a Palestina. Este vídeo detalha o surgimento do sionismo, o nacionalismo árabe e como esses dois movimentos moldaram as bases do conflito que continua até os dias de hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade e a promover discussões construtivas sobre temas tão importantes como este. Durante a maior parte dos séculos XIX e início do século XX, a Palestina fazia parte do Império Otomano, que controlava uma vasta região do Oriente Médio. A população da Palestina era predominantemente árabe, composta por muçulmanos, cristãos e uma pequena comunidade judaica que vivia lá há séculos. Esses diferentes grupos religiosos conviviam de maneira relativamente pacífica sob a administração otomana, que mantinha uma política de governança que permitia certa autonomia religiosa e comunitária. No entanto, o Império Otomano começou a enfraquecer gradualmente a partir do século XIX, devido a uma série de fatores internos, como a corrupção e a má administração, além das pressões externas das potências europeias. Este enfraquecimento criou um ambiente de instabilidade e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para que movimentos nacionalistas, tanto árabes quanto judeus, ganhassem força. O declínio do Império Otomano também se tornou uma questão de disputa entre as grandes potências europeias, como o Reino Unido, a França e a Rússia. Essas potências começaram a disputar o controle sobre partes do Império em declínio, num processo conhecido como a Questão Oriental. Isso envolvia acordos e promessas entre as nações europeias e grupos locais, muitas vezes criando conflitos futuros, pois os interesses das potências raramente coincidiam com os anseios das populações locais. Nesse ambiente, tanto o sionismo quanto o nacionalismo árabe começaram a florescer, impulsionados por fatores distintos, mas que acabariam convergindo em conflito. O sionismo surgiu como um movimento político e ideológico entre os judeus no final do século XIX. Ele foi, em grande parte, uma resposta ao crescente antissemitismo que os judeus enfrentavam na Europa. Embora os judeus tivessem sido historicamente marginalizados, o final do século XIX viu um aumento significativo de ataques e perseguições, particularmente no leste europeu e na Rússia, onde os pogroms, ataques violentos contra comunidades judaicas, eram frequentes. Além do antissemitismo, o sionismo foi influenciado pelos movimentos nacionalistas europeus da época. No século XIX, a ideia de nação e autodeterminação estava em ascensão na Europa. Nações como a Itália e a Alemanha estavam se unificando, e muitos povos minoritários estavam começando a reivindicar seu próprio direito à autodeterminação. Os judeus, no entanto, permaneciam dispersos em várias nações, muitas vezes sem cidadania plena e sujeitos à discriminação, o que fez com que muitos judeus intelectuais passassem a pensar na necessidade de um Estado próprio. Fyodor Herzl, um jornalista e escritor austríaco, é frequentemente considerado o pai do sionismo político. Herzl, que havia testemunhado o antissemitismo na Europa, especialmente durante o caso Dreyfus na França, em que um oficial judeu do exército francês foi falsamente acusado de traição, começou a defender a criação de um lar nacional para os judeus. Em 1896, Herzl publicou Der Judenstaat, o Estado Judeu, um manifesto no qual ele argumentava que a única solução para a questão judaica, ou seja, a opressão e a perseguição dos judeus na Europa, seria a criação de um Estado judeu independente. O conceito de Herzl não era baseado apenas em fundamentos religiosos, mas também em argumentos políticos e práticos. Ele acreditava que, enquanto os judeus permanecessem dispersos como minorias em outros países, continuariam a ser alvos de discriminação. Apenas em um Estado soberano os judeus poderiam se proteger e prosperar. A terra escolhida para esse Estado seria a Palestina.
que possuía um significado histórico e religioso profundo para os judeus como a antiga terra de Israel. Em 1897, Herzl organizou o primeiro congresso sionista na cidade de Basileia, Suíça, que reuniu delegados judeus de várias partes do mundo. Esse congresso marcou o início formal do movimento sionista e estabeleceu como objetivo a criação de um lar nacional para os judeus na Palestina, garantido pelo direito público. O movimento rapidamente ganhou adeptos, especialmente entre os judeus da Europa Oriental, onde as condições de vida eram particularmente difíceis. Ainda assim, o sionismo enfrentava divisões internas. Nem todos os judeus apoiavam a ideia de um Estado na Palestina. Muitos judeus ocidentais, especialmente aqueles que estavam mais integrados nas sociedades europeias, temiam que o sionismo reforçasse a noção de que os judeus eram estrangeiros nos países onde viviam. Já os judeus ortodoxos, mais religiosos, acreditavam que o retorno à terra de Israel deveria ocorrer apenas com a vinda do Messias, não através de um movimento político. Mesmo antes do movimento sionista se consolidar politicamente, pequenos grupos de judeus começaram a imigrar para a Palestina. A primeira Aliyah, 1882 a 1903, trouxe cerca de 25 mil judeus, principalmente da Europa Oriental, que compraram terras na Palestina e estabeleceram pequenas comunidades agrícolas. A segunda Aliyah, 1904 a 1914, trouxe entre 35 mil e 40 mil judeus, muitos dos quais eram socialistas e estabeleceram kibbutzim, comunidades agrícolas coletivas. Essas imigrações, embora inicialmente pequenas, lançaram as bases para um aumento gradual da presença judaica na região. No entanto, a chegada dos judeus à Palestina também trouxe novas tensões. Os judeus que chegaram compraram terras legalmente de proprietários árabes, muitas vezes ricos e ausentes. Mas a venda de terras resultou no deslocamento de camponeses árabes que viviam nessas áreas há gerações. Embora as tensões iniciais tenham sido limitadas, à medida que mais judeus imigravam para a Palestina, essas tensões começaram a aumentar, plantando as sementes de futuros conflitos. Enquanto o sionismo estava se consolidando na Europa e ganhando tração na Palestina, um movimento paralelo estava emergindo entre os árabes do Oriente Médio. O nacionalismo árabe. Esse movimento, assim como o sionismo, foi influenciado pelas ideias de autodeterminação e nacionalismo que estavam em ascensão na Europa. Durante séculos, os árabes haviam sido governados por potências externas, como os otomanos. No entanto, no final do século XIX, intelectuais árabes começaram a articular a ideia de uma identidade árabe unificada, baseada na cultura e na língua árabe, e começaram a buscar maior autonomia e, eventualmente, a independência dos impérios dominantes. Sob o domínio otomano, a população árabe da Palestina, assim como a de outras regiões do Oriente Médio, vivia sob um regime que dava pouca importância ao nacionalismo. Os otomanos eram muçulmanos, e enquanto mantinham uma administração centralizada, permitiam uma certa autonomia local, principalmente no que dizia respeito às práticas religiosas. No entanto, o surgimento de ideias nacionalistas árabes foi em grande parte uma reação ao declínio do Império Otomano e à crescente interferência das potências europeias na região. O movimento nacionalista árabe foi impulsionado por intelectuais e líderes locais, especialmente no Levante, que começaram a promover a ideia de que os árabes deveriam governar suas próprias terras. A língua árabe tornou-se um símbolo importante da identidade árabe, e muitos começaram a exigir reformas dentro do Império Otomano que proporcionassem mais direitos políticos e autonomia para os árabes. No entanto, assim como o sionismo, o nacionalismo árabe era um movimento diverso. Havia aqueles que defendiam a unificação de todos os árabes em um grande Estado pan-árabe, enquanto outros acreditavam que a independência deveria ser concedida a regiões específicas, como a Síria, o Líbano e a Palestina. A Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, teve um impacto profundo no movimento nacionalista árabe. Durante a guerra, o Império Otomano se aliou às potências centrais, a Alemanha, Áustria-Hungria, contra as potências aliadas, Grã-Bretanha,
França, Rússia, entre outros. Os britânicos, interessados em enfraquecer o domínio otomano no Oriente Médio, começaram a fazer promessas tanto aos árabes quanto aos judeus, criando uma base de conflitos futuros. Durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos prometeram apoio à criação de um Estado árabe independente caso os árabes se revoltassem contra o Império Otomano. Essa promessa foi feita através de uma série de cartas entre Hussein ibn Ali, xerife de Meca, e Sir Henry McMahon, o alto comissário britânico no Egito, entre 1915 e 1916. Em troca do apoio árabe contra os otomanos, os britânicos garantiriam a independência das terras árabes. No entanto, ao mesmo tempo que prometiam independência aos árabes, os britânicos também fizeram uma promessa aos líderes sionistas. Em 1917, o secretário de Relações Exteriores britânico, Arthur Balfour, emitiu uma carta ao líder sionista Lord Rothschild, conhecida como a Declaração de Balfour. Nessa carta, os britânicos declaravam seu apoio à criação de um lar nacional para o povo judeu, na Palestina. Essas promessas conflitantes seriam uma fonte significativa de tensões no pós-guerra, quando os árabes e judeus reivindicariam as mesmas terras, ambos com base em promessas feitas pelos britânicos. Enquanto faziam promessas a árabes e judeus, os britânicos e franceses também estavam negociando secretamente a divisão das terras otomanas no Oriente Médio entre si. O Acordo Sykes-Picot de 1916, feito entre o diplomata britânico Mark Sykes e o francês François-Georges Picot, delineava as esferas de influência que cada país teria no Oriente Médio após a derrota otomana. Segundo esse acordo, a Palestina seria colocada sob controle internacional, frustrando tanto os sionistas quanto os nacionalistas árabes, que esperavam um controle independente sobre a região. Após a guerra, com o colapso do Império Otomano, a Liga das Nações concedeu à Grã-Bretanha o mandato da Palestina. Esse mandato colocava a Grã-Bretanha no centro das crescentes tensões entre árabes e judeus, já que ambos os grupos esperavam que suas aspirações nacionais fossem atendidas. No entanto, a política britânica muitas vezes oscilava, buscando equilibrar o apoio ao movimento sionista, conforme prometido na Declaração de Balfour, e a necessidade de manter a paz com a crescente oposição árabe à imigração judaica. O surgimento do sionismo e do nacionalismo árabe estabeleceu as bases para o conflito Israel-Palestina, que continua a moldar a geopolítica da região até hoje. Ambos os movimentos emergiram em resposta a realidades históricas específicas: a perseguição dos judeus na Europa e o declínio do Império Otomano. E se chocaram na Palestina, onde cada um reivindicava o direito à autodeterminação. As promessas conflitantes feitas pelas potências europeias, especialmente pela Grã-Bretanha, durante e após a Primeira Guerra Mundial, agravaram as tensões e criaram um cenário de confronto entre árabes e judeus pela mesma terra. Entender o surgimento do sionismo e do nacionalismo árabe é crucial para compreender as raízes desse conflito. Embora esses movimentos tenham começado em resposta a diferentes contextos, suas trajetórias se entrelaçaram de maneira inevitável na Palestina, transformando uma disputa territorial em um conflito nacionalista que ainda reverbera na política global do século XXI. Se você gostou deste conteúdo e quer entender mais sobre a história do Oriente Médio e o conflito Israel-Palestina, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade e a promover discussões construtivas sobre temas tão importantes como este.